Pai do Senhor, meus amados irmãos, que é o pastor Roosevelt. Nós vamos hoje estudar a lição da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 9. Amém? Quero desde já mandar um abraço muito especial aos nossos irmãos da 336, local da promessa. Deus abençoe grandemente vocês. A nossa lição de hoje, irmão, vai falar sobre os dons espirituais, unindo a igreja. E nós vamos fazer a leitura, 1 Coríntios, no capítulo 12. Peço que pegue sua Bíblia, vamos fazer a leitura. Nós vamos ler do capítulo 12, versos 4 ao 11, que diz da seguinte forma a palavra de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Amém, meus queridos? Então, hoje nós vamos justamente estar estudando sobre dons espirituais. E o que vem a ser dom? Uma dádiva, um benefício de Deus para nós homens e a igreja. Amém, querido? O nosso texto áureo ele está contido em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Vamos abrir nossa Bíblia de novo. 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 7. Que diz a palavra do nosso Senhor. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, ela também nos diz da seguinte maneira: Deus continua concedendo dons aos homens, as quais são indispensáveis para a vida da igreja atual. Amém, meus queridos? A nossa lição de hoje está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre os dons de inspiração, que é o dom de profecia, dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. O segundo tópico vai falar sobre os dons de revelação, que é o dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espírito. Já o terceiro tópico vai nos falar sobre os dons de poder, que é os dons de curar, de operação de milagres e o dom da fé. O quarto tópico da nossa lição, um corpo, muitos membros, subdividido em itens a unidade e diversidade, dons para a unidade do corpo e exerça o seu dom. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso estudo, iniciando justamente com os dons de inspiração, nosso primeiro tópico. E o primeiro dom a falar é o dom de profecia. O termo significa falar em nome de alguém. O dom de profecia capacita o homem ou mulher para falar em nome de Deus. É uma ação do Espírito Santo, transmitida sempre racionalmente. A profecia deve ser expressa no idioma de quem prefere e dos que ouvem. Sua ação é direcionada à igreja para que ela seja edificada, exortada e consolada. Então, quando há uma profecia, a primeira coisa que nós devemos observar, ela é dita no idioma de quem está falando e para quem ou para a igreja que vai ouvir. Então, a profecia é dessa forma.
E uma coisa, ela exerce a função de quê? Primeiro, quando nós vimos aqui, ela tem a função de edificar, depois tem de exortar e depois de consolar. Uma profecia, um dom de Deus para a sua igreja, né? Para exercer a função de representante de Deus na face da terra. Amém, meus queridos? Um outro dom de inspiração que nós vamos comentar é justamente sobre os dons de variedade de línguas. É a habilidade de falar em línguas desconhecida e língua conhecida. Por que, pastor? Primeiro, desconhecida. Vou falar num idioma que eu não conheço, mas conhecido. Por pessoas, às vezes, é um idioma que eu devo me usar para uma outra pessoa, de uma outra nação. E eu não conheço o idioma, mas aquela pessoa conhece e vai entender o que Deus vai mandar falar. Louvado seja Deus. Nós vamos, por exemplo, muito grande, como no dia de Pentecostes, né? Quando foram batizados em línguas estranhas, quando eles receberam o dom de falar em língua, nós vimos ali eles falando no idioma do povo que habitava ali naquela localidade, né? Então, o que acontece? Nós vimos ali, e nós vemos isso muito claro na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu peço que você abra sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vamos usar a palavra de Deus, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que diz a palavra de Deus sobre dom de língua, né? Capítulo 2, vamos ver o verso aqui, que diz aqui, ó. Ora, verso 5, capítulo 2, verso 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações abaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Então nós tínhamos, por exemplo, aí, dons de línguas. Quem estava falando, usado por Deus, não entendia, mas Deus usava para que falasse o idioma de todos aqueles que habitavam ali de outras nações, falassem as grandezas de Deus e eles entendessem, compreendessem, né? Então também Deus usa em línguas estranhas, né? Línguas que nós vamos falar com Deus também, e também línguas que as pessoas, às vezes Deus nos direciona para aquelas pessoas para falar das grandezas de Deus. Então Deus, é uma promessa de Deus de nós falarmos em variedade de línguas. Amém? Nós vamos outro dom também, é a interpretação de línguas, né? Nós vemos, por exemplo, Paulo na carta dele aos Coríntios, no capítulo 14, né? Esses dons de variedade de línguas. Olha só o que Deus nos diz lá no verso 1 Coríntios capítulo 14. Abra sua Bíblia, vamos lá manusear. Escola Bíblica Dominical, né? Também temos que ter conhecimento para manusear a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele diz aqui no capítulo 14, verso 2, ele diz assim, olha só: Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala em mistério. No verso 4 diz: O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo, quando ele chega em Coríntios,
Ele encontra Coríntios com todos os dons espirituais. Só o que acontece? Quando as pessoas falavam em mistério com Deus, quando você está falando em outras línguas, você se edifica. Assim mesmo, você sente a presença de Deus, você sente Deus ali com você. E há uma conversa entre você e Deus. E você sai cheio do poder de Deus, cheio, edificado por Deus. Louvado seja Deus. E Paulo fala isso aqui, justamente. Ele corrigindo a igreja de Coríntios. Olha, quem fala em outras línguas, quem fala em mistério com Deus, é que justamente aquela língua desconhecida. Ninguém entende, ninguém compreende. Então é só você e Deus, falando ali em mistério. Louvado seja Deus, Ele edifica a si mesmo. Louvado seja Deus. E nessa interpretação de línguas, o que acontece? Deus usa outra pessoa ou a própria pessoa para interpretar esse idioma, essa linguagem, para que seja a edificação da igreja. Porque quando eu falo só eu entendo, Deus não usa para falar para ninguém, então se faz necessário que haja um intérprete. Muitas das vezes, quando Deus quer falar com a igreja, há um intérprete, para que a igreja seja edificada. Então, por isso que Paulo, quando ele fala aqui aos Coríntios, capítulo 14, ele fala isso. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, quando eu falo em mistério, em línguas, e Deus usa outro para interpretar, eu também estou levando a palavra de Deus, profetizando para a igreja. E a igreja vai o quê? O que vem fazer a profecia? Ela edifica, exorta e consola. E a profecia não é uma pessoa para falar para outras pessoas por Deus. Então, da mesma forma, quando eu falo em mistério, que Deus usa alguém para interpretar, é Deus falando conosco, falando com a igreja. Então, é um dom também muito maravilhoso, interpretação de línguas. No segundo tópico, nós vamos falar sobre dons de revelação, que também são 3. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e também discernimento de espírito. O primeiro, a palavra de sabedoria. É uma forma sobrenatural da manifestação da sabedoria divina. Um exemplo muito grande, nós vemos aqui, por exemplo, Salomão. Salomão, quando aquelas 2 mulheres, uma perdeu o filho, e fica aquela questão uma com a outra, o filho é meu, então levo até ao rei. E que nós sabemos que quando Salomão assumiu o seu reinado, ele pediu de Deus sabedoria. Então, neste momento, Salomão, usado por Deus, pela sabedoria de Deus, resolveu aquele questionamento. Então ele disse, manda uma espada, traga uma espada, parta a criança em 2, como vocês estão brigando, uma vai ficar com cada pedaço. Mas a mãe verdadeira do filho, o amor materno falou mais alto, então ele disse, não façam isso, eu prefiro que ele viva e ela fique com a criança, de que matar a criança. Então Salomão, pela sabedoria divina, disse, dá o filho a ela é a mãe verdadeira, porque nesta hora ele percebeu com a sabedoria divina, que aquela mulher era a verdadeira mãe da criança. Amém, meus irmãos? O outro dom também, que é importantíssimo na igreja, dos dons de revelação, é a palavra do conhecimento. É a capacidade do crente, movido pelo Espírito Santo, para declarar fatos que em oculto ou que ainda não ocorreram. Então vejam só, um exemplo muito grande, nós vemos Pedro, quando Ananias e Safira foram levar a oferta ao altar. Nós sabemos da história que Ananias e Safira foram fulminados, morreram por tentar enganar o Espírito Santo. Então Deus, através da palavra do conhecimento, mostra para Pedro que os 2 estavam tentando enganar. E nós vemos ali isso acontecer. Outro também, que é justamente o dom do discernimento de espírito. E o que é isso?
verificar de um modo sobrenatural a origem de uma ação, se é procedente do espírito maligno, do espírito humano ou do espírito de Deus. Esse também é mais um dom de revelação, que é justamente verificar que espírito está agindo. Um exemplo muito grande nós vemos aqui quando Paulo estava na cidade pregando o evangelho, junto com os apóstolos, e uma adivinhadora todo dia ia ali aperreá-los: olha, esse é homem de Deus, homens que usados por Deus, que fazem milagre, prodígio e tudo mais, e isso incomodou. Então ele, fitando para a mulher, disse: saia em nome de Jesus. E aquele espírito adivinhador saiu daquela mulher. Deus deu a ele o quê? O discernimento de espírito, que espírito habitava naquela mulher. Nós vemos também um outro exemplo, quando Jesus Cristo estava com seus discípulos, ele foi falar do que iria acontecer com ele, que ele iria morrer. Então, Pedro começa então a questionar Jesus, e Jesus olha para ele e disse: apartai-vos de mim, Satanás. Jesus percebeu que o espírito maligno ali estava usando Pedro naquela hora para que Jesus não fosse entregar sua vida em resgate da nossa. Então são esses dons maravilhosos, que é o dom de revelação, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Já no nosso ponto 3, ele vai falar sobre os dons de poder, que também são 3: os dons de curar, o dom de operação de milagre e o dom da fé. O dom de curar são os recursos utilizados por Deus para a revelação de curas maravilhosas, para a realização de curas maravilhosas. Nós vemos, por exemplo, muito grande, o próprio Pedro, quando Pedro passava junto com os discípulos, as pessoas levavam os enfermos para serem curados. Eles colocavam nas calçadas para que pelo menos a sombra de Pedro, ao passar sobre ele, eles ficassem curados. Então nós vemos aí, por exemplo, o poder da cura. Um outro também exemplo muito grande está em Marcos capítulo 16, verso 18, que eu quero ler com você. Marcos capítulo 16, verso 18. Vamos abrir a nossa Bíblia? Marcos capítulo 16, verso 18, olha só que coisa maravilhosa. Diz assim: pegarão as serpentes, e se alguma coisa metisse beber, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor está falando que esse dom de curar, que também o Senhor nos dá. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então é para nós, é para hoje, esse dom de curar. E nós devemos buscar esse dom de curar. Louvado seja Deus. Um outro dom de poder é operação de milagres, que é a capacidade de realizar intervenções extraordinárias através do poder de Deus na esfera espiritual e física, e que pode ser observados a olhos nu, que nós podemos ver, nós podemos enxergar. Um exemplo muito grande, por exemplo, nós vemos o próprio Jesus Cristo, quando a gente lê as Escrituras Sagradas, quando ele ressuscitou Lázaro. Lázaro 4 dias havia morrido e estava ali já em estado de putrefação, mas o Senhor Jesus Cristo dá ordem: tirem a pedra, e ele chama por Lázaro. Lázaro sai para fora. E todo mundo que estava ali contemplou a ressurreição de Lázaro. Então esse é justamente uma operação de milagres. Outra operação de milagres que nós podemos ver também é quando Josué ordenou que o sol parasse. E o sol parou, e o dia se estendeu, e o povo de Israel venceu a batalha. Então esse é mais um dom de poder, ou de operação de milagres, que está à disposição nossa, disposição da igreja. Um outro dom, que também é um dos dons de poder, é o dom da fé. Mas não é aquela fé que eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor.
mas aquela fé do sobrenatural. Lembra quando Pedro estava no barco e Pedro pediu ao Senhor que eu possa ir contigo? Jesus vinha andando sobre o mar e ele diz: ó Senhor, se é tu mesmo que eu possa ir aí contigo, Jesus Cristo vem. E ele creu, né? Creu no Senhor Jesus Cristo e andou sobre as águas. É esse poder da fé, esse poder que Jesus Cristo fala, esse poder que Jesus Cristo que justamente a capacitação do Espírito Santo para a realização de proezas e de feitos sobrenaturais. É através da fé que podemos curar os enfermos, expulsar os demônios, realizar milagres para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez eu mesmo estava numa passeata e o sol estava muito quente, tinha uma senhora de 75 anos comigo, e eu disse, poxa, essas senhoras não vão aguentar. E eu olhei para o sol, vi uma nuvem, cobriu o sol, e quando eu olhei para o sol, vai ter uma ordem, disse: nuvem, em nome de Jesus, detente aí. E a passeata começamos a andar. E quando chegou um jovem comigo e disse: irmão Roosevelt, olha ali, a nuvem estava ainda ali, aparando, segurando o calor do sol. Terminou a passeata, já à noitinha, e eu peguei esse: Senhor, se tu atendeste a minha oração, que se o amanhecer seja igual como anoiteceu a nuvem na frente do sol. E foi justamente o que aconteceu. Quando eu acordei pela manhã, a primeira coisa que eu corri foi para ver o sol, e a nuvem estava lá do mesmo jeito. Então, meus irmãos, a fé do sobrenatural para a igreja. Nós devemos buscar esses dons espirituais, porque são eles, irmãos, que foi dado por Deus para nós representarmos aqui, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo coisas maravilhosas para a honra e glória do nosso Deus. No tópico 4, nós vamos falar um pouco sobre um corpo, muitos membros. O primeiro item, ele fala assim: unidade e diversidade. Reconhecer sua função como parte do corpo de Cristo. Todos os dons que o Senhor nos dá, irmãos, é para a edificação da igreja. Não é para fins pessoais, para fins de pequenos grupos, não, mas para a igreja. Você que tem dons espirituais, lembre-se, o que Deus te deu, esse dom que Deus deu para você, é para você usar no corpo de Cristo, para a glória do nome do Senhor. Né? O outro tópico interessante é dons para unidade do corpo. Então nós devemos usar todos os dons, dom de profecia, dom de curar, dons de revelações. Então todos os dons, irmãos, é para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos dá. Né? Se você tem o dom de curar, impor as mãos, curar, lembre-se, é para a glória do nome do Senhor. Se você tem um dom de revelação, é para a glória do nome do Senhor, para a edificação da igreja, para a glória do nome do nosso Deus. Né? Então, meus amados, exerça o seu dom. Exerça o seu dom, não tenha medo. Deus quer te usar poderosamente com o dom que Ele está te dando, ou com os dons que Ele está te dando. Lembre-se, o Senhor quer te usar. Os dons visam a capacitar a igreja a dar continuidade ao ministério realizado por Jesus Cristo. Lembramos, irmãos, são vários dons, mas um só é o Espírito que opera em todos. Então nós somos corpo de Cristo. Devemos trabalhar unidos, fortalecidos, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.